Você já se sentiu dividido por dentro, como se existissem duas versões de você lutando pelo controle da sua alma? Uma que quer se aproximar de Deus e outra que insiste em seguir os impulsos da carne? E se eu te disser que essa guerra espiritual que você sente todos os dias tem uma explicação muito mais antiga do que imagina? Uma verdade escondida nas primeiras páginas da Bíblia que quase ninguém percebe? Gênesis, o livro da origem de tudo, guarda um segredo que pode redefinir completamente sua identidade espiritual. E essa revelação foi escondida da maioria, abafada por séculos de interpretação superficial. Mas hoje você vai ver com clareza o que estava diante dos seus olhos o tempo todo. Você não foi criado uma vez. Você foi criado duas vezes. E essas duas criações são a raiz do maior conflito da sua vida. A primeira criação é espiritual, pura, perfeita, feita à imagem de Elohim, o Deus eterno e infinito. A segunda é terrena, feita do pó, frágil, limitada, propensa à queda. A religião tradicional quase nunca fala disso, mas Gênesis 1 e Gênesis 2 apresentam duas narrativas distintas que não se anulam, mas se completam. Elas revelam um dos mistérios mais profundos da sua existência. Você é espírito e carne. E a tensão entre essas duas naturezas está no centro da sua jornada com Deus. Neste vídeo, vamos explorar esse segredo com profundidade, clareza e ousadia espiritual. Prepare-se para uma jornada intensa, porque o que você vai descobrir aqui não é apenas conhecimento, é transformação. Vamos destrinchar 5 revelações que podem libertar sua mente, acender sua fé e restaurar sua identidade em Cristo. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder nenhuma parte dessa revelação divina. Respire fundo, abra seu coração. Agora, vamos descer às raízes do seu espírito. Quando lemos Gênesis 1:27, vemos Deus criando o homem e a mulher à sua imagem. Mas repare, nesse momento não há barro, não há jardim, não há Éden. O que há é uma declaração. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa é a criação espiritual. Um ser originado da própria essência divina, formado apenas pela palavra poderosa de Deus. Essa humanidade não foi moldada com as mãos, mas proclamada com a voz. E isso muda tudo. Esse ser espiritual foi comissionado a encher a terra, dominar, refletir a glória divina. Ele foi feito para governar com luz, não com suor. Agora, pergunte-se, por que então Gênesis 2 fala de um homem formado do pó da terra? Porque são 2 momentos, 2 dimensões da mesma origem. A primeira é celestial, a segunda, terrestre. A religião muitas vezes junta essas 2 histórias como se fossem uma só, mas isso apaga um dos maiores segredos da humanidade. Fomos criados primeiro como espírito, depois como corpo, e essa duplicidade carrega uma responsabilidade espiritual gigantesca. Não somos apenas criaturas do barro, somos manifestações da palavra. A sua alma sente essa verdade, mesmo que a doutrina nunca tenha te dito isso. Por isso você se sente dividido, porque dentro de você existe uma natureza que clama pelas coisas do alto, enquanto outra puxa você para baixo. E se você tem mais de 45 anos, você já sentiu isso muitas vezes. A sensação de que algo em você ainda não foi plenamente vivido, plenamente acordado. Essa tensão é a chave. Quando você entende que foi criado para refletir Elohim e, ao mesmo tempo, carregar o peso da matéria, você começa a compreender a batalha da sua fé. Você é luz e barro, glória e limitação. E essa dualidade é o campo de batalha onde Deus quer te moldar de novo, não com barro, mas com fogo espiritual. Agora entramos em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Este é outro tipo de criação.
Aqui Deus se aproxima, ele toca, modela, se curva diante do pó para formar Adão. É uma criação íntima, mas também limitada. A matéria entra em cena. O espírito que antes existia como imagem agora é infundido em um corpo. E é aí que a luta começa, porque o que era perfeito agora precisa lidar com fraqueza, tentação, tempo, morte. Essa criação do barro não é menor, ela é a arena onde a sua alma vai decidir seu destino eterno. Essa segunda criação revela que Deus não quer apenas criaturas espirituais flutuando em perfeição. Ele quer filhos que escolham amá-lo mesmo na dor, mesmo na limitação. Ele quer ver a imagem divina triunfando sobre a carne. Adão, o homem terreno, é o espelho da nossa realidade atual. Vivemos cercados de tentações, distrações e fraquezas, mas ainda assim carregamos dentro de nós o fôlego do Altíssimo. E esse sopro é o que nos conecta ao céu. Você percebe isso? Deus soprou em você mais do que ar. Ele soprou propósito. Se você sente que sua vida perdeu o rumo, que seu corpo já não é mais tão forte como antes, que sua fé vacilou, saiba que esse sopro ainda está aí. A segunda criação não anulou a primeira. Ela foi o palco para o grande teste. Você vai viver como barro ou vai viver como luz? Esse é o clímax da jornada espiritual. Não importa sua idade, sua história ou seus pecados. Enquanto houver fôlego, ainda há chamado. Adão caiu, mas Deus não desistiu dele, nem de você. A segunda criação é o campo onde Deus revela a força da primeira. O espírito que ele soprou em você nunca morreu. Só precisa ser reacendido. A Bíblia nos revela algo estranhíssimo em Gênesis 4:14. Após matar Abel, Caim teme que qualquer um que o encontrar o mate, mas quem eram esses qualquer um? Até aqui só existiam Adão, Eva, Caim e Abel. Essa dúvida é um ponto de interrogação gritante na narrativa bíblica. A resposta pode estar no que muitos teólogos ignoram: a possível coexistência de duas linhagens humanas, uma espiritual e outra terrena. O medo de Caim revela que havia mais pessoas, talvez oriundas da primeira criação, aquela espiritual de Gênesis 1. Isso é chocante para muitos, mas abre uma nova dimensão espiritual sobre a origem da humanidade. Caim não só matou o irmão, ele matou a conexão com sua linhagem divina. Ele rejeitou a voz de Deus e escolheu viver marcado. A marca que recebeu não era apenas proteção, era também um símbolo da separação entre a luz e as trevas, entre o plano original e o desvio voluntário. Quantas vezes nós, mesmo conhecendo a verdade, escolhemos andar como Caim? Sabemos o caminho, mas nos rebelamos e depois tememos as consequências. A atitude de Caim nos ensina que o pecado quebra a ponte entre o espírito e o propósito. E quando isso acontece, o medo toma o lugar da comunhão. O mais triste é que hoje muitos vivem como Caim, vagando espiritualmente, com medo, sem identidade, longe do Éden, longe da luz. Mas Deus, mesmo diante do erro, não destruiu Caim. Ele o marcou sim, mas não o abandonou. Esse é o sinal da graça divina. Mesmo os que andam nas sombras ainda são alcançáveis. A pergunta é: você vai continuar fugindo como Caim ou vai voltar como filho? A humanidade está dividida entre os que vivem marcados pelo mundo e os que carregam a marca do Espírito. E o tempo para decidir de qual lado você está acabando. Quantas vezes você já sentiu dentro de si uma voz que te chama para orar, para buscar mais de Deus, mas outra voz te arrasta para o sofá, para a televisão, para a distração? Isso não é apenas cansaço, é guerra espiritual. É o conflito entre o homem de Gênesis 1 e o de Gênesis 2 dentro de você. A imagem e o barro, a glória e o peso. Paulo disse em Gálatas 5:17 que o espírito luta contra a carne. Essa batalha não é opcional, ela é inevitável, mas quem vence depende de você.
a cada decisão, a cada pensamento, a cada resposta ao Espírito Santo. Esse conflito fica mais evidente com o passar dos anos. Aos 20, você acha que pode controlar tudo. Aos 45 ou 60, você começa a perceber o que realmente importa: eternidade, propósito, paz com Deus. Por isso, a sua geração é tão importante. Vocês são os que carregam maturidade para entender que a carne passa, mas o espírito permanece. Essa fase da vida é o momento de despertar o homem interior, de fortalecer a fé, de alimentar a alma. Porque a luta que você não vence por dentro vai se manifestar por fora, nos relacionamentos, na saúde, na direção da sua vida. O segredo não é eliminar a carne, mas fortalecer o espírito. Como jejum, palavra, oração, intimidade. O espírito não cresce por emoção, mas por disciplina. O barro só obedece quando a imagem divina governa de dentro para fora. Se hoje você está cansado espiritualmente, enfraquecido, sem direção, entenda, a sua alma está gritando por alimento. Deus já soprou vida em você. O céu inteiro está esperando você levantar e lutar com as armas certas. O mesmo Deus que formou Adão quer formar Cristo dentro de você. Você foi chamado para dominar, não pessoas, mas circunstâncias. Gênesis 1, 28. Não é um conselho, é um decreto. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Esse era o mandato da primeira criação. Um homem espiritual com autoridade delegada por Deus para espalhar luz e propósito. Mas o pecado nos convenceu de que somos pequenos, frágeis, inúteis. Mentira. Você foi criado para governar, para refletir o céu na terra, para trazer ordem onde há caos. O problema é que muitos se acomodaram ao barro e esqueceram da glória. Governar espiritualmente não é ser arrogante, é ser alinhado com Deus. É ter domínio sobre a mente, sobre as emoções, sobre o ambiente. É ser embaixador do reino. Você não foi criado para viver à mercê das circunstâncias, nem das emoções. Você é chamado a ser sal e luz, mesmo quando o mundo escurece. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres maduros com mais de 45 que não se contentam com religião rasa. Eles querem o reino, querem a presença, querem voltar ao plano original. E esse retorno começa com uma decisão: viver a partir do Espírito, não da carne. Hoje, Deus te lembra que o chamado não foi revogado. Ele continua ecoando. A idade não cancela o propósito. O tempo não apaga o sopro. Mesmo que você tenha errado, se afastado, perdido anos, Ele ainda está te chamando. O mesmo Deus que disse domine sobre a terra, ainda está dizendo: levanta, filho, eu soprei eternidade dentro de você. O barro pode estar cansado, mas a imagem ainda está lá. O Éden pode parecer distante, mas o Espírito Santo é o caminho de volta. Não é tarde demais para viver o plano original. Você já olhou para o espelho e teve a sensação de que aquilo que vê não representa quem você é por dentro? Que existe algo mais profundo, mais verdadeiro, por trás do rosto cansado, das marcas do tempo, das dores da vida? Essa sensação não é apenas emocional, ela é espiritual. Porque o espelho da carne nunca vai refletir o espírito. A sua verdadeira identidade não está no que o mundo vê, mas no que o céu reconhece. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz que, ao contemplarmos o Senhor, somos transformados de glória em glória, como por espelho. Ou seja, o verdadeiro espelho é a presença de Deus. Mas o problema é que muitos cristãos estão se olhando no espelho errado. Estão se avaliando pelas conquistas, pela aparência, pelos fracassos, pelas perdas. Estão se medindo por aquilo que o mundo valoriza. E por isso vivem se sentindo pequenos, inadequados, esquecidos. Mas Deus nunca te viu assim. Desde o início, Ele te olhou com olhos de propósito. Desde o Gênesis, Ele já te via como alguém à imagem dele. A questão é:
Quando foi a última vez que você olhou para dentro e viu o reflexo de Deus no seu coração? Quando foi a última vez que você se reconheceu como filho? Esse é o chamado deste momento: quebrar todos os espelhos que te distorcem, romper com a imagem falsa que a religião, o pecado, o tempo ou o mundo colocaram sobre você, e voltar ao espelho original, a palavra viva, o Espírito Santo, o sopro do Criador. Quando você começa a se ver como Deus te vê, tudo muda. As culpas perdem força, os traumas perdem poder, as comparações cessam, porque você percebe que não é o barro que define quem você é, mas a luz que vive dentro dele. Hoje, Deus te convida a se olhar de novo, com os olhos do Espírito, e o que você vai ver é alguém que o céu reconhece como filho. Agora que você conhece esse segredo, não pode mais viver da mesma forma. Você foi criado 2 vezes, uma no espírito, outra na carne, e a escolha de qual criação vai dominar a sua vida está nas suas mãos. Deus não te escondeu esse mistério para te confundir. Ele revelou para te despertar, para te libertar, para te conduzir de volta ao plano original. A sua alma já sabia disso, só precisava ouvir de novo. E agora ouviu. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Chega de viver como barro conformado. É hora de viver como imagem restaurada. É hora de voltar ao início, não ao jardim, mas ao propósito. Você foi feito para mais. Não aceite uma vida morna, sem direção, sem propósito. Deus soprou algo eterno dentro de você. E hoje, Ele está soprando de novo. Se você sentiu essa palavra te confrontar, te acordar, então não perca tempo. Comente aqui embaixo: eu escolho viver como espírito. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar quem é em Deus. Se inscreva no canal agora, ative o sino, porque essa jornada está só começando. Temos muito mais segredos da palavra para revelar. E você nasceu para descobri-los. Que o Espírito de Deus te desperte, te levante e te leve de volta ao propósito original. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e não esqueça, você foi criado 2 vezes, só uma dessas versões vai viver para sempre.